Somos um admirável condomínio de forças vivas, diversamente agrupadas e coordenadas pela consciência grupo e individual, em ascensão, que nós chamamos de individualização e individuação. Urge envidar esforços para conduzi-las à sublimação. Para tanto, são indispensáveis o discernimento e a fé à altura do projeto idealizado, com o fim de se evitarem sofrimentos e perturbações desnecessárias. Faz-se imperioso cultivar um clima de tranquilidade, serenidade e união, um convívio harmonioso no âmbito dessa sinfonia de substâncias, forças e organismos em profusão. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa Exemplos Não Nos Faltam. Rogamos a Deus, o Senhor Supremo do Universo, a nosso Mestre Jesus, o Cristo de Deus, nosso Mestre, modelo e guia, aos seus emissários, aos elementos e elementais, ou seja, a todos os seres que nos sustentam, que nos amparam, que nos inspiram, que nos intuem, que nos dão o sustentáculo para que a palavra possa trazer conforto, esclarecimento, gerar estímulos para a libertação. Gratidão a vocês, telespectadores e internautas, por serem a causa do nosso existir. Gratidão profunda pela vossa audiência, pela vossa colaboração no sentimento de solidariedade e fraternidade. Aos que já estão inscritos, aos que vão se inscrever, aos que compartilham os vídeos, obrigado pelos likes e confira se a inscrição está ativa, se o sininho está ativo, se o seu like está ativo, porque às vezes você pode fazer tudo isso e a coisa desaparecer como um mistério, como está acontecendo nesta plataforma. Gratidão a vocês que nos acompanham pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Telegram. E gratidão às emissoras parceiras TVC de Três Lagoas, Web Rádio Portal da Luz de Dourados, ambas de Mato Grosso do Sul, Portal do Espiritismo Andradina, São Paulo, TV e Rádio Web Espaço Espírita Santa Catarina e Canal Mais Brasil Frutal, Minas Gerais. As nossas empresas parceiras, Alvorada Veículos, Matsumoto Imóveis, Ótica e Relojoaria Sol, o Espaço Cotidiano, todos aqui de Três Lagoas, e Hotel Del Príncipe, em Marabá, no Pará. Então vamos falar do nosso propósito, do nosso objetivo de hoje. Já perpassamos pelo programa de número 1, a máxima das máximas, o 2, a parábola dos talentos, o 3, os potenciais inatos e os recursos latentes, o de número 4, as duas esferas de ação e de atuação do espírito, o número 5, fazer o máximo com o mínimo, o 6º, fidelidade na ação, o 7º, o mestre e o discípulo, o 8º, somos um. E a partir de agora, vamos falar de individualização neste programa e individuação, sempre puxando a pauta anterior para facilitar a compreensão. Então vamos estudar com calma o tema a partir da leitura inicial. E agora vou ler com mais tranquilidade do que fizemos na abertura. Então somos um admirável condomínio de forças vivas, diversamente agrupadas e coordenadas pela consciência grupo e individual, em ascensão no processo que nós chamamos de individualização, que é sempre a soma de muitos, e individuação, embora sendo a soma de muitos, parecido com outros semelhantes, se comportam de maneira diversa, com caráter, com ética, com moral e valores espirituais diferenciados. Então, é urgente envidarmos esforços
para conduzi-las à sublimação. Todas essas forças que nos compõem, que nos constituem. Para tanto, para que isso se dê, são indispensáveis o discernimento, que é muito diferente de conhecimento. Então, conhecimento é uma coisa, discernir entre uma coisa e outra, entre individualização e individuação, por exemplo. Então, para tanto, são indispensáveis o discernimento e a fé, que é vivência, à altura do projeto idealizado. Com o fim de se evitarem sofrimentos e perturbações desnecessárias, faz-se imperioso cultivar um clima de tranquilidade, serenidade e união. Um convívio harmonioso no âmbito dessa sinfonia de substâncias, forças e organismos em profusão. Então, quando falamos de individualização, é sempre a soma de muitos num projeto harmonioso formando uma só unidade. Exemplo: elementos subatômicos formam os elementos atômicos. Diversos elementos atômicos formam os elementos atômicos: nêutron, próton, elétron. Esses três elementos formam uma unidade maior, o átomo. Vários átomos se unem para formar moléculas. Moléculas se unem para formar as células, que se reúnem para formar os tecidos, que ao se unirem, se organizarem, para esculpir os órgãos, que entrelaçam para formar os sistemas, que num processo de interdependência forma o organismo biológico. Vem cá, bem devagar, se acalme. O corpo é um todo unificado, mas ao mesmo tempo constituído por uma infinidade de seres. A isso chamamos individualização. Agora, o que é individuação? É o trato que eu vou dar para esse corpo. Então, a leveza desse corpo, a beleza desse corpo, a resistência desse corpo, a flexibilidade desse corpo é um caráter diferenciado do processo de individualização. Ele é a soma de muitos, mas esses muitos se comportando de maneira harmoniosa. Prestou atenção no final da leitura? Então, faz-se imperioso cultivar um clima de tranquilidade. E essa tranquilidade só acontece à luz do dever fielmente cumprido. Tranquilidade interior. E se eu estou tranquilo na condução desses elementos diversos, simultaneamente, eu vou estar sereno, porque é um processo sequente. À luz dessa tranquilidade interior, eu vou estar num processo de serenidade, que é o processo de união dessas duas virtudes. E, ao mesmo tempo, eu já falei que é a união de tranquilidade, serenidade e união entre os vários processos. Então, é um convívio harmonioso no âmbito dessa sinfonia. O que é ou o que compõe essa sinfonia? Substâncias, matéria-prima, forças, que são leis, compondo organismos em profusão. Vou dar um exemplo mais prático e mais fácil. Nós temos no nosso sistema periódico, além dos 92 elementos naturais, outros tantos artificiais, assim considerado pela ciência acadêmica. Mas não tão longe, recuando no passado, descobriram o elemento zero, neutrônio, que é o núcleo do átomo apenas com a energia nêutron. E antes de seguirmos, esquecemos de agradecer o César Ayala, que está nos conduzindo até vocês. E deixamos para falar dele agora, porque foi o César que descobriu a informação que esse núcleo, constituído apenas
de nêutron, num determinado momento, estimulado pela lei, pela força que conduz, ele vai transmutar-se em próton. Então, o que era energia nêutron transformou-se na energia próton. E essa energia próton vai transmutar parte do seu conteúdo em elétron ou elétrons. Mas, inicialmente, o nêutron se transforma num próton e o próton, parte dele, no elétron. Só que onde está o nêutron? Sumiu. Então, ficou somente um próton e um elétron. A isso chamamos hidrogênio simples. E é considerado o elemento de número 1 do sistema periódico. Agora vamos ver como que é a individualização num plano mais amplo. Vamos fazer de conta que o átomo é um elemento único, não é constituído de vários. Um elemento único. Para formarmos o segundo elemento, que é o hélio, nós vamos usar 4 átomos de hidrogênio simples, onde nós vamos libertar 2 elétrons para que eles possam fazer o trabalho de elétrons livres. Então, eles estão livres para participar da energia elétrica, por exemplo, que é constituída de elétrons livres, liberando os seus fótons, gerando a luz que está nos iluminando aqui no estúdio, por exemplo. E agora nós vamos rebaixar para esse segundo elemento 2 prótons para nêutrons. Embora sendo rebaixado para nêutrons, esses nêutrons do segundo elemento são mais evoluídos do que os prótons do primeiro. Então não há prejuízo. Então eles vão servir de base, 2 vão permanecer como prótons e 2 elétrons. Aí formamos a individualidade hélium. Individualização, nesse processo, 4 elementos formando um só. Vamos imaginar agora diferente. 2 hidrogênio, 1 oxigênio que tem 8 elementos, 8 nêutrons, 8 prótons, 8 elétrons. Se une 2 hidrogênio e 1 oxigênio, forma a molécula de água, uma individualização em plano maior. E agora, em média, está vendo essa gotinha? Eu já mostrei em outro programa. Ela tem 9 trilhões de átomos, hidrogênios e oxigênios, num processo de individualização mais complexa. Agora imagine o nosso corpo, que basicamente é a água segundo André Luiz, mas segundo a ciência, 2/3, que já é muita coisa. Imagine a infinidade de seres somente no líquido ou na água que contém o nosso próprio corpo. Quantas vidas compõem a nossa vida? Agora, se eu quiser, segundo Allan Kardec, magnetizar esta água, eu vou usar os meus pensamentos, o meu poder imaginativo, o meu conhecimento, o meu discernimento para criar um mecanismo de enriquecimento da água. Com a minha inteligência eu projeto, com a imaginação eu coloco em movimento, com o pensamento eu crio a realidade, com o sentimento eu dou a qualificação. Com a palavra mentalizada eu mentalizo o que eu quero trazer para a água, ou eu posso até verbalizar e falar em voz alta, enriquecendo esta água que está fora. Só que quando fazemos isso, estamos enriquecendo toda a água que está dentro do corpo. Porque para chegar a um conteúdo mental, psíquico, emocional na água, antes passou por toda a água do corpo. E não só pelo corpo biológico, passou por todo o energismo do universo perispiritual. Porque esse universo perispiritual é o veículo de expressão da própria mente. Então, o pensamento, a inteligência, o poder imaginativo, o sentimento, as intenções, a mentalização ou a verbalização da palavra vai gerar um conteúdo
eletromagnético, um magnetismo do ser animal que sou, o ser espiritual que sou, o ser moral que sou, o ser psíquico emocional, a junção de tudo isso vai enriquecer a estrutura da própria água, que nós chamaríamos de individuação. Então, a água magnetizada parece com a outra água, mas tem um qualificador ou um qualificativo diferenciado. Está entendendo? Vou repetir aqui bem pertinho de você. Então, quando eu intenciono fazer algo mais e melhor do que fazem os que estão em nosso meio, por exemplo, há coisas que nós podemos, mas por questão de consciência, de ética, de moral, não devemos. Há coisas que devemos, mas não podemos porque nos faltam os valores concernentes àquilo que poderíamos fazer. Há coisas que podemos, temos os valores para investir. Devemos, mas não queremos. Não acrescenta nesse processo de individuação, de sublimação, está na leitura. Lembra? Somos um admirável condomínio de forças vivas, diversamente agrupadas e coordenadas pela consciência grupo e a consciência individual, em ascensão, que nós chamamos de individualização, a soma de muitos, e individuação. Então, urge envidar esforços para conduzi-las à sublimação. A isso chamamos de individuação. Então, a molécula de água não magnetizada, ela tem uma configuração. Quando o energismo harmonioso de nossas jazidas interiores, das nossas virtudes excelsas, quando atinge o nosso plano mental, qualificando o pensamento, o poder imaginativo, a nossa inteligência, criando um plasma que vai ser transportado para dentro da água, para os núcleos dos átomos. Se a vibração de um pensamento repulsa tudo que for contrário e atrai tudo que for semelhante, o mecanismo de magnetização da água é semelhante à alcalinização da água e, ao mesmo tempo, à ionização, ou processos semelhantes que faz uma limpeza na molécula, os elementos adversos que estariam perturbando, que poderia ser uma água contaminada, como o cientista e professor, o mestre e doutor Masaru Emoto. Então, mesmo a água de um rio poluído, ao contato ou em contato com a oração, com as palavras harmoniosas, paz, equilíbrio, harmonia, ela ficava mais bela. Ele cristalizava, ou melhor, congelava a molécula, depois fazia as fotografias, antes a água poluída e agora a água benzida, segundo ele, mudava totalmente, quase 100% a sua estruturação. Então, individualização, a água normal. Individuação, a água benzida ou enriquecida por esses sentimentos enobrecedores. Está mais ou menos claro? Então, individualização, sempre a soma de dois ou mais. Onde houver dois ou mais em meu nome, por exemplo, dois espíritos, princípios inteligentes do universo, formam a unidade da matéria elementar, do éter cósmico. Mais adiante vai ter um programa falando do éter cósmico até o éter físico. Então, dois ou mais se uniram, formando seres que vão participar no éter cósmico da memorização do que você está pensando, por exemplo.
Então, esses elementais, porque quando junta-se 2 ou mais princípios inteligentes do universo, espíritos na sua origem, com E minúsculo, formam a consciência elemental, e o primeiro trabalho da consciência elemental é guardar os nossos conhecimentos, o que pensamos, o que sentimos, o que falamos, o que fazemos. Então, são esses pequeninos que formam a nossa memória. Mais adiante, no próximo degrau, além de trabalhar memorizando a atitude de quem está na dianteira, quem está no fluido cósmico universal, ou universal, por exemplo, agora, quando eles se achegam lá, alguém vai memorizar as suas ações. Eles vão ser mestres e outros que estão iniciando vão ser os alunos. Ao mesmo tempo que eles vão se sublimando, individuando, outros que estão individualizando em plano menor, está se chegando para trabalhar com eles. E no processo de individualização, esses que estão memorizando o que eles estão fazendo já fazem parte do seu universo consciencial. Eles já estão sublimando a ação anterior da memória, agora realizando o que memorizaram. A isso chamamos sublimação do estágio deles em relação àqueles que estão chegando agora, que estão apenas num processo de individualização, juntando-se em 2 ou mais para trabalhar. E quando eles começam a nova etapa, eles vão individuar-se em relação à etapa anterior e continua a individualização porque vai agregando outros. No processo sequente, que será a matéria mental, vai transmutar-se o fluido universal ou cósmico, que tiver a sua origem no éter cósmico, na união dos princípios inteligentes. Agora já são seres complexamente organizados com um número imenso maior em relação ao estágio anterior. Então a matéria mental é composta de seres vivos incontáveis, segundo André Luiz, em processo de evolução e individualização nos quadros do universo sem fim. Então essa evolução ascendente, individualização e individuação. Está mais ou menos claro? Então bem pertinho. Então essa matéria mental é que vai dar forma às figuras de nossa imaginação. Enquanto elas dão forma às figuras de nossa imaginação, pela nossa inteligência, o poder imaginativo, pela nossa capacidade criativa que é o pensamento e os sentimentos envolvidos, nós estamos individuando um pensamento novo, um sentimento novo, uma criação nova. E esses pequeninos que estão se chegando num processo de individualização nesse patamar. Após a criação desta nova estrutura que nós chamamos de bioenergia, a matéria mental transmutou-se em bioenergia. No processo de bioenergia, a matéria mental está individuando-se, sublimando-se em relação ao estágio anterior. E, ao mesmo tempo, ela vai criar o degrau sequente, os infracorpúsculos. Um número agora incontável em relação à bioenergia, à matéria mental. Nos infracorpúsculos, agora a união de muitos, e esse infracorpúsculo já detém na sua estrutura bioenergia, matéria mental, fluido universal ou cósmico, éter cósmico, princípios inteligentes. É o processo de individualização dele, já soma-se todos esses estágios e esses personagens simultâneos, para formarem, a partir do bóson de Higgs, que é o infracorpúsculo segundo a física clássica e segundo a física quântica, um quanto de energia. Para formar, nas sequências, os neutrinos, leptons, mesons, bários, até chegar nos quarks, para formar um nêutron. Quark X e quark Y, a quantidade de X ou Y pode formar o nêutron ou pode formar diretamente o próton, dependendo do que se propõe. E a partir daí, a união sempre processo de individualização.
O que nós aprimoramos, o que foi individualizado, individuação. Ficou mais ou menos claro? Então pense a respeito disso. No programa sequente a gente puxa um tópico e vai para o seguinte, que é do autoconhecimento à autoiluminação. E nós vamos autoconhecimento, saber a anatomia do ser. Autodescobrimento, a sua fisiologia, como ele funciona. Autoamor, ele já consegue curar-se, autocura. A autorrealização, além de curar-se, consegue gerar estímulo para que outrem possa fazer o mesmo. E esse processo de cura é um processo de individuação, que é um processo de sublimação de perturbações que geraram desequilíbrio. E após a autorrealização, a autoiluminação. Eu e tudo que está à minha volta, como o programa anterior disse, somos um. Vejo a obra, vejo Deus. Tudo que faço pela obra, estou fazendo por mim mesmo, porque estou em tudo e tudo está em mim. Estou fazendo pelo Cristo e pelo Senhor Supremo do Universo. Gratidão a vocês, internautas e telespectadores. César Ayala, que está nos conduzindo até vocês. As emissoras parceiras, as empresas parceiras, a tudo e a todos os seres que nos ajudam na expansão dessa programação, as criaturas de Deus que cuidam das nossas redes sociais, aos que nos ajudam de outras formas, doando valores, sendo sócios dessa espaçonave, como está lá no nosso site, como ser um doador, um assinante. Deus abençoe e multiplique milhões de vezes o gesto de cada qual. Muita paz. Até já.